Amiga, gente querida, depois de algumas tentativas aí fracassadas por doença e por desencontro de agenda mesmo, né? A gente tem essa oportunidade de estar com vocês e para mim aqui é sempre uma alegria, os pequenos encontros, né? Os encontros singelos. Eu que já preguei em catedrais com muita gente, em grupos menores, igrejas medianas, igrejas pequenas. Esses encontros assim singelos, né? Eles são muito gostosos, são acalentadores. A gente vê alguns rostinhos aí que a gente conhece e bate a saudade de podemos de fato, né? Quem sabe em breve vai ter um encontro do caminho lá em Salvador, se não me engano. Não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas quem sabe para dar um abraço e um beijão gostoso na moçada. Olha, por muitos motivos, e até de natureza assim espiritual, pasme, né? Eu sempre acompanho notícias que tenham ligações com questões geopolíticas. Eu aprendi, dentre outros, né, com o livro de Ezequiel, sobre como os principados e as potestades do mundo espiritual podem exercer influência sobre tronos e poderes no mundo em que nós vivemos. E, sobretudo, nesse cenário, né, conturbado dos nossos dias, com movimentos extremados de líderes mundiais, com guerras e conflitos de natureza étnico-racial, com pressões econômicas, pressões de imigração, esse retorno agora da ameaça de guerra nuclear. Eu penso que todo discípulo de Jesus deveria ficar atento à geopolítica, mas, tristemente, a grande maioria da igreja, crente, gosta mesmo de regular questões morais da vida do outro, né? A fronteira do crente é a sexualidade alheia e não a existencialidade dos povos. Eu tenho acompanhado com peculiar interesse essa guerra da Ucrânia, né, com uma atenção assim mais redobrada. E apesar do uso da força ter sido empregado recentemente, é só 4 anos, né? 4 anos para quem está em guerra é uma eternidade. Essa questão do território ucraniano já preocupava a Rússia desde 2008, quando se deram os primeiros movimentos do país para fazer parte da OTAN, que é aquela organização do Tratado do Atlântico Norte, que surgiu ali pós-Segunda Guerra Mundial, para gerar uma espécie de blindagem de proteção para os países da Europa. Portanto, a Ucrânia há anos tenta se aproximar da OTAN, e a razão é relativamente simples. Diante de uma Rússia muito maior, né, e militarmente mais poderosa, tornou-se assim imperioso buscar alianças que sejam capazes de protegê-la. Então, entrar na OTAN significa dizer assim para o adversário: a partir de agora, quem atacar a Ucrânia não estará apenas nos enfrentando, mas as maiores potências da Europa inteira e também aos Estados Unidos. No fundo, o que se está tentando é fazer uma blindagem da nação, né? Transformar a força dos outros países em sua própria segurança e, portanto, obter por meio dessa aliança poderosa uma vantagem que sozinha ela jamais seria possível. Entrar na OTAN significa estar associado ao maior poderio do mundo, tanto militar quanto econômico e também científico. É uma garantia de vitória num conflito, é status geopolítico, é uma demonstração de força e de poder. Portanto, há muitas vantagens, né, num acordo assim, muitos benefícios, muitos privilégios, muitas garantias, muito diferencial em relação aos demais países. Agora, o que despertou mesmo a minha atenção é que essa lógica da Ucrânia não cabe apenas numa análise de dimensão geopolítica. Ela denota uma lógica que é muito mais ampla, uma cosmovisão mais abrangente, eu diria até um Zeitgeist, né? Um espírito do tempo.
E nesse tempo onde o utilitarismo extremo que nós experimentamos, onde uma nação sente que pode invadir uma outra para destruir uma civilização inteira, que é o que aconteceu e ainda acontece ali na guerra de Israel contra Gaza, ou para tirar proveito das riquezas de outra nação, como é o caso dos Estados Unidos com a Venezuela, e não menos agora com os interesses na Groenlândia e também em Cuba. É perfeitamente compreensível que esse espírito se projete das práticas governamentais para as empresariais e das empresariais para as relações pessoais. O inconsciente coletivo, usando aí uma lógica junguiana, né, está impregnado desse modus operandi. E o cerne da questão é que tudo nesse tempo que nós vivemos é impermanente, né, para usar um conceito aí filosófico, ou seja, é fugaz, é passageiro, é líquido, para lembrar de Zygmunt Bauman, né, é descartável. E aí no mundo assim, o que importa é estabelecer logo na partida que tipo de proveito eu posso tirar do outro. O que é que eu tenho a ganhar com isso? Como é que essa relação pode de alguma maneira me beneficiar? Quais são as vantagens que isso pode me dar? Quais são os privilégios? Quais são as garantias? As nossas relações, sejam pessoais, sejam empresariais ou sejam governamentais, elas estão impregnadas dessas coisas. E agora fica mais fácil, basta prestar um pouquinho de atenção e logo você vai entender como é que essa lógica perversa se entranhou na religião, e isso não é novo, isso está aí desde o tempo dos faraós, porque vender o sagrado sempre acompanhou essa dinâmica. Agora, mais do que isso, é como é que essa lógica entrou na igreja. Venha para cá, porque entre aqui na nossa aliança, no nosso grupeto, na nossa confraria, faça parte dessa nação poderosa. Deus está conosco, nada é capaz de nos vencer, Ele nos dá poder para guerrear, Ele nos dá a vitória, Ele nos dá prosperidade, Ele pisa sobre os nossos inimigos, Ele sara as nossas doenças, Ele nos garante o paraíso. Essa lógica adentrou dentro da igreja. Venha congregar conosco, pague aqui o seu imposto, porque as portas do céu vão se abrir para você. Seja fiel no pouco, que Deus vai te abençoar, Ele vai te curar, Ele vai abrir portas para o teu negócio, Ele vai te proteger do gafanhoto consumidor. E toda exegese e hermenêutica bíblica sucumbem diante de uma lógica dessa natureza. Há muitas vantagens em você estar aqui. Você poderá, como sócio, usufruir de todos esses benefícios do clube, pagando pouco e tendo um retorno extraordinário. Agora deixa eu colocar água no teu chope. Meu irmão, não tem nenhuma vantagem em servir a Deus. Não há qualquer garantia de proteção contra absolutamente nada. Nem a calamidade, nem a tragédia, nem a doença, nem a falência, nem a angústia, nem a síndrome do pânico, nem vantagem do teu negócio, nem benefício contra os teus inimigos. Não há qualquer vantagem em você servir a Deus. E quem te vendeu isso te enganou da pior forma possível. E o pior de tudo é que tem muita gente que quis e que quer ser enganado. E aí eu queria bater esse papo com você essa noite. Papo honesto, papo reto. Papo de gente, não é papo de crente. Mas eu não queria avançar sem pedir que você ore aqui um minutinho comigo. E se quiser aí, baixa a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, num tempo de tanto conflito, tanta guerra, guerra entre os países, guerra no mercado, guerra entre as famílias, guerras internas, guerras externas, conflitos de toda natureza,
desencontros de toda sorte. Nós queremos evocar essa paz que cantamos. Essa paz que o Império Romano não podia dar, mas que Jesus disse aos seus discípulos que daria, de tal maneira que pacificaria a consciência e se derramaria como o óleo que desce de Hermon até o coração e sararia a nossa alma. Essa paz que nós te pedimos é a lucidez de viver no mundo louco. A lucidez de viver numa igreja que perdeu o seu sentido de ser e de sentir num mundo que não sabe amar. Dá-nos esperança, Senhor. E o contentamento de nos alegrarmos com a Tua salvação. No nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma leitura com vocês aqui de um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 1. E eu vou usar aqui a minha versão King James. Diz assim o texto: naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós, semelhantemente, perecereis. Ou pensais vós que aqueles 18 pessoas, sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou, eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram. Eu vos afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma maneira, perecereis. Olha que texto. De Lucas, né, o nosso amigo médico grego, discípulo de Paulo, que não andou com Jesus, não era judeu, era de Antioquia da Síria, mas era um jornalista investigativo, além de médico, né? E escreve esse tratado junto com Atos, ali por volta de 85 depois de Cristo, tendo como fonte primária o Evangelho de Marcos, e alguns afirmam aquela fonte né? A fonte Quelli. E aí eu queria colocar você dentro dessa cena do texto de Lucas, ele mostrar assim como é que a mobília está disposta, né? Essa ambiência religiosa, social, política, econômica, que parece não estar no texto, mas está nas entrelinhas, nesses contornos assim singelos, indeléveis, nessas pequenas nuances que surgem quase despercebidas, mas dão um significado profundo ao que Jesus quer dizer. E eu penso que é curioso como 5 versículos apenas de Jesus podem conter um ensinamento tão poderoso, tão profundo, capaz de criar os alicerces sobre os quais eu e você podemos construir uma espiritualidade sadia. E quando eu analiso essa cena, eu encontro 2 palcos, né? Jesus os constrói propositalmente, são 2 ambientes. Um é o templo de Jerusalém, que é esse lugar da religião, do sagrado, do sacrifício, dos ritos, da lei. E o outro são os arredores do tanque de Siloé, onde havia sido construído por Pilatos uma torre, que é esse lugar do comum, esse lugar onde a vida acontece, onde existem os fluxos humanos, onde tem gente que chega para ficar, tem gente que sai para nunca mais, tem gente que vai, tem gente que vem, é um lugar qualquer. São esses 2 palcos que estão construídos nessa passagem tão curta. E aí o texto nos informa que um transeunte qualquer, alguém fez uma pergunta a Jesus, porque talvez naquele dia ou naqueles dias havia
ocorrido um acontecimento trágico, que era a morte de alguns galileus que estavam sacrificando a Deus. Nós sabemos que Pilatos era um homem violento, sanguinário, irresponsável. E ele vivia ali naquela panela de pressão. Então, qualquer situação poderia dar motivo para um assassinato, ou para vários, se fosse conveniente. A hipótese mais aceita, apesar do texto não referir isso, é que aqueles galileus estavam envolvidos, né? Ou foram suspeitos de algum envolvimento em algum movimento considerado de natureza política ou subversiva. E aí Pilatos ordenou que eles fossem exterminados, eles fossem assassinados, não importa onde eles estavam. Mas eles justamente estavam no templo, oferecendo sacrifício. Daí essa expressão forte, né, e quase poética de Lucas, que misturou-se o sangue dos sacrifícios com o sangue dos galileus. Foi uma mortandade, foi uma carnificina o que aconteceu ali. Mas peraí, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, porque nós estamos falando de gente muito pobre, que tinha vindo da Galileia para a Judeia. Nós estamos falando aí de 120 quilômetros de romaria, andando, não é nem como é aqui no Nordeste, no Pau de Arara, não, é andando mesmo, saindo lá de uma região inóspita e miserável para sacrificar, para buscar a Deus e para, quem sabe, ter a expectativa de dias melhores. E eles haviam comprado o sacrifício. Quem tinha mais grana comprava uma ovelha, comprava até um boi. Quem não tinha comprava uma pomba, comprava uma rolinha. Quem não tinha comprava um cereal, mas ninguém entrava no templo sem sacrifício. E eles haviam comprado, estavam sacrificando, diz o texto. Estavam louvando a Deus, eles estavam adorando, eles iam no culto, eles iam no encontro de escola dominical, fazia culto doutrinário, foram na vigília, estavam lá, estavam buscando a Deus, servindo a Deus, seguindo a cartilha que tinha sido proposta. Gente que era descendente de Abraão. E acontece essa desgraça. E esse é o primeiro palco que Jesus constrói nessa cena, nessa resposta subversiva, intrigante, desconcertante que ele dá a essa pessoa que lhe pergunta. A segunda cena aparece quando ele já está argumentando sobre a primeira. Naqueles dias, havia também acontecido em Jerusalém, ali nas proximidades desse tanque de Siloé, um acontecimento estrondoso, dramático. Aquela coisa que acontece que todo mundo lembra. Passam-se anos e décadas e todo mundo lembra daquele prédio que caiu, daquele carro que pegou fogo naquele acidente, naquela mortandade enorme de gente que aconteceu. E esse tanque de Siloé era um dos lugares mais importantes de Jerusalém. Ele tinha sido ali construído bem próximo à antiga cidade de Davi, né? Ele era abastecido de águas que vinham daquela fonte de Gion. E nas festas de Israel, ele se constituía um caminho para que as pessoas se deslocassem até o templo. Então era uma via de grande fluxo de pessoas. Era um corredor ali de passagem de gente que descia do templo, de gente que ia para o templo. E é nesse lugar onde a vida acontece. Ali devia ter transeuntes vendendo coisas. Não só as quinquilharias para quem queria ali se purificar no templo, mas quinquilharias da religião. Tinha um cara vendendo batata frita, tinha um cara do cachorro-quente, tinha ali uma barraquinha de refrigerante, tinha todo mundo ali indo e vindo, a vida estava acontecendo, tinham casas ao redor, tinham crianças brincando na rua. Era um lugar comum de grande fluxo de pessoas, onde a rotina se estabelece. E é nesse lugar onde o imponderável acontece. A torre desaba e quem está ali acaba sendo vitimado. Está no dia errado, no lugar errado, na hora errada e acabou morrendo por conta disso. Assim, simples assim, sem qualquer explicação,
sem maiores motivos, sem intervenção humana. A torre desabou, quem estava próximo morreu, acabou. E aí eu quero construir esses dois cenários. Um que nos revela que o destino de um homem, mesmo alguém que está ligado à religião, ele pode ser tragicamente alterado pela ação humana, pela maldade humana, pelo egoísmo humano, pela ambição humana. E o outro, que subverte toda essa lógica religiosa, uma vez que as tragédias não passam da insofismável jornada do existir humano debaixo do sol, se constitui a partir do nada. A torre desabou, não estava sob controle, não estava previsto, não tinha manutenção, não tinha ali cones para que as pessoas não passassem perto, simplesmente do nada desabou e quem estava ali naquele dia, naquela hora morreu. E sabe qual é o mais curioso disso tudo? É que para Jesus o importante não é como você morre, é como você vive. O chamado é para a gente refletir, não porque nós podemos morrer, mas como nós devemos viver. Por que nós ainda estamos sendo poupados todos os dias para a vida? Por que acordamos hoje e por que desejamos acordar amanhã? Jesus não tenta explicar nenhuma das duas coisas. Nem a tragédia do tempo, nem o desastre da torre de Siloé. E aí com isso ele me dá uma lição poderosa de que Deus não é mágico, de que Deus não é um ilusionista, um malabarista me vendendo soluções baratas, de que Deus não é um coach com 7 passos para tudo dar certo, de que Jesus não me vende uma vida cor-de-rosa, não me dá nenhuma garantia. Eu posso morrer no templo, mas posso morrer no meio da rua. Em Jesus eu sei que não serei poupado da dor. Eu sei disso, da doença, do sofrimento, da calamidade, da escassez, da angústia. Mas eu serei poupado de existir sem Deus no mundo. Eu serei poupado de viver sem me arrepender dessa lógica utilitarista de um gênio da lâmpada para me blindar do mal. Em Jesus eu sempre serei chamado a ter a consciência de mim, do outro e do meu Salvador. E qualquer coisa que nos chame para além disso é mentira. E é uma barganha com Deus. E é uma barganha com a religião. Manos queridos, nesses dias, tragicamente, com muita tristeza, parte significativa da pregação cristã se deslocou do centro do Evangelho. Fala-se muito pouco de cruz, de renúncia, de simplicidade, de contentamento, de serviço, de solidariedade, de perseverança. Em seu lugar cresce uma mensagem que apresenta Deus como o garantidor, o fiador, o patrocinador da prosperidade, da vitória, do sucesso e da realização pessoal. A fé passou a ser compreendida como uma aliança estratégica que você faz com o Todo-Poderoso. Quem está ao lado de Deus se torna invencível. Quem serve a Deus tem vantagem sobre os demais. Quem é fiel a Deus está protegido das tragédias da vida. Deus deixou de ser amado por quem Ele é para ser desejado pelo que Ele oferece. É um grande negócio. E essa é uma das grandes tentações da religião.
É transformar o relacionamento com Deus em uma relação de utilidade. Nós já vivemos uma existência onde amamos as coisas e descartamos as pessoas. E nós agora estamos fazendo isso com Deus. O sagrado passa a ser comercializado como um produto capaz de satisfazer os desejos mais profundos do ser humano. Vende-se proteção, prosperidade, cura, sucesso, estabilidade emocional, segurança para o presente e também para o porvir, garantia da eternidade. Não se vende Deus. Vendem-se os supostos benefícios que Deus pode patrocinar a quem está no clube, a quem faz parte da organização, a quem está na aliança. E é um mercado extraordinariamente sedutor, porque negocia aquilo que nenhum outro mercado pode oferecer. Ele lida com o invisível, o imponderável, o intangível, com aquilo que não pode ser provado nem esgotado. Comercializar esperança, prometer certezas onde a vida oferece incertezas, oferecer respostas prontas para as maiores angústias humanas. Milhões de pessoas, gente cansada de sofrer, que se aproxima de Deus, não por Deus, não pelo amor de Deus, não para conhecer a graça de Deus, não para experimentar a misericórdia de Deus, mas porque disseram para ele que esse mágico vai resolver os seus problemas. E tudo que as pessoas querem nesse tempo é encontrar alguma coisa que resolva os seus problemas. Eu queria só tirar 2 lições desse texto para a gente. A primeira lição que eu entendo é que no Evangelho não existem garantias que se estendam para além da cruz. E aí o verso 2 de Lucas, desse capítulo 13, diz: ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós, semelhantemente, perecereis. No Evangelho, não existem garantias que se estendam para além da cruz. Quem entender o que a cruz realizou, não precisa de mais absolutamente nada. Nem de céu, nem de inferno, nem de coisa nenhuma mais. Porque ele está consumado. Não há mais o que se discutir. Não há mais o que se debater. Quem entendeu o que é cruz, o que é crucificação e o que é o crucificado, acabou, não tem mais demandas. Não tem mais questões, não tem mais reivindicações, não tem mais direitos, não tem mais vantagens. Porque é na cruz de Cristo que eu me glorio. É na cruz de Cristo que eu ganho vida. E eu estou crucificado com Cristo. E, portanto, essa é a única garantia que Deus me dá, é que eu estou crucificado com Ele. E Paulo diz lá na carta aos Efésios, que por ter estado crucificado, ressuscitei com Ele e já estou assentado nos lugares celestiais com Ele, nele. E, portanto, eu não tenho mais nada a demandar de coisa alguma da vida. Deus não tem que fazer mais nada em meu benefício, porque Ele já sacrificou o Filho. Qualquer reivindicação a partir disso é esdrúxula, é ofensiva. Mas a igreja esqueceu disso. Deus se tornou um seguro que a gente paga com o dízimo para que não aconteça nada de ruim. E essa lógica utilitarista se entranhou entre nós. E nós estamos achando que fizemos uma aliança com o Todo-Poderoso e que isso vai nos blindar de todas as intempéries da vida. Vai não! Amanhã tem muita gente boa, séria, crente, que vai receber diagnóstico de câncer terminal.
E Deus não fica menor por isso. E Deus não deixa de ser Deus por isso, porque a única garantia que Ele nos deu foi a cruz, para que nela eu pudesse ter esperança e salvação. Porque tudo é graça mediante a fé, mas o que Deus nos propõe é cruz. Tome a sua cruz e siga-me. É a cruz dele que Ele está propondo, não é a tua não, é óbvio. É a consciência, é o entendimento, é a revelação do que essa cruz significa. Tome a sua cruz, é a cruz de Cristo, sendo percebida, encarnada, fincada, cravada na nossa existência. Por isso que ele insiste que a questão não é a morte, a questão não foi a tragédia. Ele diz, vocês precisam se arrepender para ter essa tomada de consciência, para deixar as barganhas de lado, as reivindicações de lado, a magia de lado. É um salto nesse abismo vestido apenas pela couraça da fé. Há um teólogo cristão ali nos pais da igreja chamado Tertuliano, acho que é século III, mais ou menos. E ele diz assim, o Filho de Deus morreu, o que é crível justamente por ser inepto. E ressuscitou do sepulcro, o que é certo porque é impossível. Essa é a única garantia que nós temos. E nada que vá para além da cruz está proposto no Evangelho. É um sofisma, é uma mentira, é um engano. E não tem nada a ver com Jesus. A segunda coisa que eu penso que esse texto nos ensina é que se existe uma certeza na existência, é a de que o sofrimento estará presente nos nossos dias. Veja aí o verso 4. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpadas do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não é. Eu vos afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma maneira, perecereis. É curioso porque Jesus cria duas cenas. Uma que se move pela lógica da religião, de que se eu estou servindo a Deus, adorando a Deus, sacrificando a Deus, pagando o imposto, vivendo nas reuniões de Deus, eu estou blindado contra tudo. E aí os caras estavam dentro do templo e são assassinados. Na outra ele se desloca para um cenário extremo, onde a vida acontece, onde o imponderável é o que dita a regra dos dias, e a torre desaba, quem está ali naquele dia, naquela hora, naquele momento morre. Tem gente que passa por ali todo dia naquela hora, mas naquele dia não passou. E teve gente que nunca passou por ali, naquele dia passou, a torre caiu na cabeça, o cara morreu. E aí Jesus, em ambas as cenas, ele nos confronta para o cerne da questão e diz, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer do mesmo jeito. Porque não importa como se morre, mas importa tudo e faz toda a diferença como é que se vive. No Evangelho de João, ali no capítulo 16, ele garantiu que a gente ia ter aflição. No mundo tereis aflições. Ó, moçada, vai ter angústia. Ó, mas vai ter doença. Vai ter falência, vai ter casamento que vai acabar, porque foi mal conduzido, mal construído, mal decidido, mal amado. Vai ter negócio que você vai investir a vida, ele vai falir, vai quebrar. Alguém ficou te devendo, alguém te passou a perna. Vai ter filho que vai desprezar, que vai ser ingrato, que vai fazer loucura na vida. Vai ter doença que vai chegar, algumas a gente controla com remédio, outras com terapia e outras são terminais. Vai ter de bom ânimo. Porque aqui tudo é muito passageiro. É muito volátil, é muito curto. É muito simplório. E aí
eu fico me perguntando, quem foi que tentou você com outra mensagem? Quem é que está te tentando com outra mensagem? Quem é que está te tentando com outra verdade, que não seja essa? Sobre a qual nada mais pode ser construído. Porque não existe uma tragédia maior do que você viver sem consciência de Deus no mundo. Essa é a maior tragédia que pode existir. Esse é o maior desperdício que pode existir. Por isso o filho foi embora, levou a herança, viveu na esbórnia, gastou tudo que tinha, mas um dia ele caiu na consciência e disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque a pior coisa do mundo é viver sem consciência de Deus. Essa é a grande tragédia da vida, não é o câncer, não é o sujeito que teve um acidente, teve a perna amputada, não é a separação, não é aquele que o filho tragicamente se matou, não é a vida que é só lá passada por uma tragédia de natureza financeira. Tudo isso é trágico, tudo isso é terrível, mas a maior de todas é viver no mundo sem consciência de Deus. Não tem coisa pior do que essa. E é por isso que Jesus, em ambas as cenas, ele traz a questão para um ponto único. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Vocês precisam ter essa consciência de como a entrada de Deus na vida muda o eixo da nossa história. Em ambas as cenas, a palavra central é arrependimento. Há um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que ele fala muito sobre essa questão do sofrimento, né? Isso é muito íntimo do ser humano. E ele diz assim, a vida nada mais é do que uma luta pela existência, com a certeza de que nós seremos vencidos. Se existe uma certeza que o Evangelho me dá, e que Jesus nunca procurou me enganar em relação a ele, é que o sofrimento vai estar presente nos nossos dias. Uns de forma mais intensa, outros de forma mais abrandada. Mas estará presente na nossa história. Eu queria concluir, irmãos, lembrando aqui para vocês do profeta Malaquias. Malaquias ali é o último livro do Velho Testamento, né? Os biblicistas fazem a inferência de que ele viveu ali por cerca de 450, 430 antes de Cristo. O ministério de Malaquias, ele aconteceu 100 anos após o retorno dos judeus do exílio babilônico, ali do último exílio, né? 70 anos depois da reconstrução do segundo templo, que havia sido completamente destruído. E aí, portanto, esse povo já tinha voltado do exílio. O templo tinha sido reconstruído. Jerusalém já voltava a existir ali como uma cidade. Na teoria parece que tudo estava resolvido. Mas o curioso é que as expectativas eram outras. E essas expectativas deram lugar a uma frustração profunda. Porque esse povo imaginava que depois do exílio, depois do sofrimento, depois da dor, depois da perda, depois da destruição, depois da agonia, eles iam experimentar um tempo só de maravilha, reino restaurado, Israel ia se tornar de novo uma grande potência, a prosperidade que havia sido prometida ia chegar, o Messias ia aparecer. Mas aí 70 anos haviam se passado, nada daquilo se cumpriu. Eles continuavam sob o domínio persa, né? Economia fraca, colheita mirrada, vida difícil. Estava mais difícil viver em Jerusalém que era na Babilônia, quando eles eram escravos. E aí no capítulo 3, no verso 14, o povo diz assim: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Inútil, é inútil servir a Deus.
Esse povo não estava abandonando Deus porque havia perdido a fé, não. Eles estavam decepcionados porque eles tinham servido a Deus na esperança de que Deus teria que recompensá-los por isso. Tinha que ter algum privilégio nisso, algum benefício nisso, algum retorno nisso. E a lógica era essa, ora, nós obedecemos, nós ofertamos, nós adoramos, então Deus tem que fazer a parte dele. E aí, como essa recompensa não veio no tempo que eles queriam, na intensidade que eles queriam, da forma como eles desejavam, sobre as questões que eles haviam delimitado, eles concluíram: não há nenhuma vantagem em servir a Deus. E é exatamente isso, 450 anos depois, que Jesus está combatendo em Lucas 13, porque essa lógica utilitarista estava impregnada no povo de Israel. Assim como está impregnada sobre a igreja do nosso tempo. Não há qualquer vantagem em você servir a Deus. Eu não tenho como ser mais claro a respeito disso. Desculpa. Desculpa se eu quebrei as tuas expectativas. Desculpa se você hoje à noite vai dormir frustrado. Desculpa se depois disso você vai entrar em crise. Desculpa. Eu queria ser portador de notícias alvissareiras, mas eu não tenho nenhuma notícia melhor do que estar consumado. Essa é a melhor notícia que eu posso te dar. Está consumado. Não há mais nada a ser feito. E quem decidir caminhar com Jesus, que o faça, recebendo a dádiva de cada dia com gratidão, recebendo dele tudo o que vier, porque ele tem cuidado de nós. E é nele que as nossas esperanças se renovam. É nele que as nossas esperanças se renovam. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te cubra com um manto de consciência nesse tempo de tanta loucura. Que Deus preserve a tua mente e o teu coração num tempo de tantas informações, de tantos dados, de tanta notícia, de tantas fontes. Que você tenha o discernimento do Espírito para perceber os enganos, os desvios, as malandragens, as perversidades. E que você não esqueça que está crucificado com Cristo. E se você está crucificado com Ele, não há mais questão na sua vida. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.